Eu sou Alice Riff, diretora do Plata Mama. Plata Mama é o meu terceiro longa-metragem como diretora e ele vai estrear agora, quinta-feira, 4 de agosto, no Espaço Frei Caneca. Depois ele vai entrar, na plataforma Itaú Cultural Play. Então também, para quem não é de São Paulo e não consiga ir na sala de cinema, o filme vai estar também nessa plataforma muito em breve. E Platamama é um documentário que acompanha uma família de bolivianos, Choco, Pamela, Mari e o Jeff, que é o filhinho do Choco da Pamela. É, eu passei um tempo longo acompanhando o cotidiano, dessa família, e é um filme que se estrutura e se organiza a partir de uma observação atenta do cotidiano, é, dessa família, que fica principalmente dentro da casa onde eles moram, que é também o espaço em que eles trabalham. Leite, Carne, carne, Carne. linguiça. Linguiça, este papel papel higiénico higiénico não me está bien. caro. A R$1 el doble es. En el Papel doble es. Esse filme, ele é um filme que fala sobre trabalho, é um filme que fala sobre como a vida é organizada a partir do trabalho, quando a gente está falando, de uma família de imigrantes bolivianos, né? A gente sabe que a gente tem, enfim, muitas famílias de várias, nacionalidades, mas os bolivianos, eles, se concentraram, né? Essa imigração boliviana se concentra nesse trabalho da costura, e esse filme foi filmado em 2017, é, e foi justamente uma pesquisa para investigar, enfim, o que é esse trabalho, contemporâneo, explorado, que muitas vezes pode ser associado, não sei se é o caso né, dos personagens do filme, mas que foi muito associado, né? A gente teve trabalho análogo à escravidão, a gente teve, na última década, muitos resgates da Secretaria do Trabalho, de fazer resgate de trabalho análogo à escravidão, nessas condições, né, dentro dessa indústria têxtil, né, que mesmo grandes marcas acabam que produzem nessas pequenas confecções, nessas pequenas oficinas de costura, escondidas nas casas, né, que estão espalhadas por São Paulo inteiro, não só a capital como o interior. Então, o filme, ele olha para isso, e ele a partir do cotidiano dessas pessoas, ele tenta olhar para o trabalho precário, precarizado e explorado, e como que ele se dá, né? Então, eu acho que o filme, passando lá um tempo longo com eles, consegue observar um pouco, essa situação, não só, a condição como eles se encontram, mas também o que faz com que eles cheguem aqui, o que os mantém vivos, o que os mantém, trabalhando. Eu acho que o nome do filme é bastante, é, diz muito sobre a ideia do filme, assim, o que está por trás, né? Assim, eles vêm da Bolívia, né? Um lugar em que tem uma cultura tradicional riquíssima, né? E que você tem a Pachamama como uma, uma entidade, uma deusa da fertilidade ligada à terra, ligada à comunidade e à abundância, e eles, enfim, por conta de uma série de processos econômicos, enfim, de empobrecimento, né, dos países latino-americanos e a Bolívia principalmente, eles saem de um lugar muito empobrecido, e se distanciam da Pachamama em busca desse deus dinheiro, né, que está presente aqui em São Paulo tão fortemente assim, e que acaba colocando as pessoas em função do trabalho, né? Então a vida inteira funciona a partir do trabalho, e, e vida pessoal e profissional se confundem, e enfim, acho que é um pouco esse universo que eu tentei, filmar a partir de uma única família e dentro de uma casa.
você falou dessa questão dentro de uma casa, né? Mas tem uma diferença muito grande dos seus dois primeiros filmes, O Meu Corpo é Político e o Eleições, para o Platamama, que é justamente a questão da ambiência ali, né? Se nos seus dois primeiros filmes você precisava do espaço externo até como parte da narrativa, no Platamama é aquela sensação de claustrofobia, porque, como você disse, eles trabalham dentro da casa, eles descansam dentro da casa, eles fazem festa dentro da casa, tudo acontece ali dentro da casa, como se aqueles personagens fossem até invisíveis da sociedade, né? Como a gente sabe que muitos de fato são, né? Isso passou pela tua cabeça antes de você filmar ou não, né? Porque eu achei interessante isso, né? Eu fiquei imaginando, assim como seus dois primeiros filmes, um filme mais exterior, e me surpreendi até positivamente, porque você ficou ali, né? Imersa com eles ali naquele ambiente. Eu acho que tem uma coisa que é estratégica, assim, quando você emprega uma população inteira, né? Tipo assim, um grupo, uma comunidade, assim, é, é, existe até algumas pesquisas sobre a imigração boliviana em São Paulo que fala que não dá para falar que existe uma comunidade boliviana, porque justamente por eles estarem fazendo um trabalho que é informal e enfim, não estão tendo acesso a direitos trabalhistas, estão pagando muito menos do que deveriam, né? Assim, dentro de uma rede de confecção muito rica, né? Assim, quem está ali na base não está recebendo, está sendo absurdamente explorado, e isso é escondido. Essa coisa deles se esconderem, deles estarem dentro da casa, ela tem que acontecer, porque se você começa a chamar muita atenção, aí você pode ser alvo de uma investigação. Uai, o que está acontecendo aqui dentro dessa casa, né? Então, isso é uma condição mesmo de uma parte dessa população imigrante boliviana que está trabalhando na costura, de justamente se esconder dentro das casas. Porque houve, inclusive, uma migração de oficinas de costura do Bom Retiro para as periferias de São Paulo, porque o Bom Retiro, por ser uma região central, começou a ser muito olhada, então começou a ter muito desses resgates, muita denúncia. Então, por sobrevivência mesmo, eles foram se escondendo, sabe? E aí, esse filme ele surgiu, eu tinha feito um curta com um show que chama 100% Boliviano Mano, que foi um filme muito feito na rua. E era um filme que investigava a juventude boliviana que estava morando no centro de São Paulo. E o Choco tinha um grupo de amigos, e eles faziam música, e eles andavam pelo centro de São Paulo e tal, e isso me interessava muito. E pensei em continuar esse projeto, e aí quando eu fui fazer o longa, é, eu não imaginava que eu ia fazer um filme todo dentro de uma casa. Mas quando eu me reencontro com o Choco, assim, poucos anos depois, ele já estava com um filhinho pequeno, ele já não estava mais no Bom Retiro, ele estava lá em Itaquera, e eu percebi que as coisas tinham mudado. E que, e que sair de casa era raro, coisa que não era quando ele era adolescente. Mas também ele não terminou a escola, né? Quando ele era adolescente, assim, eu filmei ele, ele ainda estava fazendo 18 anos, mas quando ele tinha 14, 15, é, ele dizia o quanto que ele não ia trabalhar na costura, que ele ia estudar, que ele ia investir na música e tal. E no final ele não conseguiu estudar, ele já estava ali trabalhando na costura. Então é aquela coisa aquela são esses personagens que viram homem mais cedo, assim, né? Assim, muito rapidamente ele já estava ali seguindo os mesmos passos das gerações mais antigas, que era o que ele queria fugir, e, e ficar dentro da casa era isso, era a condição dada, sabe? A gente tinha vários planos de sair, mas nunca dava certo. E eu acho que também essa coisa, eu acho muito curioso, assim, que imageticamente, assim, a casa que eles moram tem uma árvore que cobre toda a entrada da casa, né? Então, assim, é muito maluco como tudo foi mostrando que eles estão ali dentro daquele espaço e que eles não interagem muito pouco, não querem muito que saibam o que acontece lá dentro, assim, então acho que tem a ver com todo o universo, né, que o filme fala, assim, e é isso. Então não saímos da casa porque não se sai muito da casa, assim.
Aloe vera tiene. ¿Cuántas flautas tiene? Debe ser 80. 80 flautas tiene. Son dos tipos, el azul. Hay dos tipos, el azul es sí. ¿Cuál es bueno? Ese, ¿no? Ese azul. Ese azul es. ¿Ya? Sí, azules. Aloe vera tiene. Como você fala, né, dos seus personagens, né, até como se você fizesse parte da vida deles, né? E eu queria te perguntar isso, uma curiosidade até que eu tenho, né? Os seus filmes eles trazem essa intimidade, apesar de serem filmes mais até de observação, mas eles trazem essa intimidade sua ali com os personagens, com a Paula Beatriz e com a Lin, por exemplo, no Meu Corpo é Político, com as meninas do Grêmio no Eleições, e agora com aquela família toda ali. Você mantém contato com esses personagens depois? Como que é isso para você, documentarista? Assim, você tenta manter um certo distanciamento ou não? Você, de fato, mergulha ali na vida deles? Como que é essa relação diretora e personagens para você? Eu acho que depende do projeto, né? Do filme, do processo e tal. No caso deles, do Platamama, a gente teve uma convivência muito intensa, porque por 4 meses eu ia lá todo dia, então também não é assim aquela convivência só amorosa, né? Porque é um saco tá uma pessoa ali na sua casa querendo filmar e não desistindo, sabe? Então a gente, enfim, como qualquer relação, né? Assim, é, todos os dias por muito tempo, assim, a gente foi se entendendo, a gente foi. E eu acho que o que foi mais interessante, assim, é um pouco. São universos muito diferentes, né? Eles têm uma ideia, por exemplo, tinha uma ideia do que era fazer um filme diferente da minha, né? O Choco tem várias referências de filme que não tem muito a ver, não tem muito a ver com as minhas referências de filme. Então, para ele queria fazer um filme gangster. Ele me mostrava umas referências de uns caras do Ragaton, não sei o quê, e para mim, né, isso nem cabia no que a gente estava fazendo, e também não estava, enfim. É, eu lembro que teve até um momento lá que quando eles começaram a entender o que eu estava fazendo, eles falaram, né, assim, eu estava tentando explicar que era um documentário, que ia criar uma dramaturgia a partir do cotidiano, em que eles seriam eles mesmos, quanto personagens. A Mari, ela falou, entendi, você está fazendo uma novela. E eu achei muito boa essa definição, que foi um jeito que a gente começou a organizar as expectativas, assim. O que eu acho muito interessante, o que eu achei muito interessante desse processo é que no período depois, né, quando o filme ficou pronto, que a gente passou o filme em alguns lugares, eles estiveram, a gente passou em alguns espaços que falaram sobre imigração, que falaram sobre trabalho, e eu acho que foi interessante para eles entenderem a dimensão, assim, não é só sobre a minha vida, mas sim a minha vida dentro de um sistema econômico, dentro de uma sociedade, e discutir um pouco, sabe? Acho que teve uma troca nesse sentido, uma troca da mesma maneira como eu estava olhando de fora, deles se olharem de fora e se apropriarem de algumas coisas, sabe? Nesse sentido, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um filme juntos e criar um pensamento comum, assim. Mas, enfim, normalmente as minhas relações são mais pontuais mesmo, porque eu acho que é muito da gente pegar. Tem começo, meio e fim, sabe? Claro que, enfim, continuo tendo relação, né? Somos pessoas que acabam se conectando e tal, mas para mim são processos que têm começo, meio e fim e que a gente passa por uma experiência juntos e a gente tira alguma coisa delas. E faz um filme também, que é o resultado disso, mas acho que carregamos, assim, cada um do seu jeito, histórias, né? Assim, e experiências, enfim. Pô, legal, né? Agora, uma coisa interessante até para a gente fechar aqui, o seu filme ele estreia no cinema
e no dia seguinte ele estreia também na plataforma de streaming do Itaú Cultural, né? É uma iniciativa, não é inédita, mas tem acontecido com certa frequência. O MUBI também faz isso, filmes chegando no cinema e praticamente ao mesmo tempo também nas plataformas. Você acha que nesse cenário de destruição do audiovisual brasileiro, da cultura brasileira, espero eu até o dia 31 de dezembro desse ano, né? Você acha que nesse cenário o streaming tem ajudado, principalmente os documentários, a encontrar um terreno, digamos assim, uma janela de exibição? Como que é isso para você? Você filmou em 2017, né? O teu filme está chegando agora para as pessoas 5 anos depois. Como é que é essa... eu imagino um turbilhão de emoções que você deva estar por dentro, né? Sim. Eu acho que, até mesmo pelos outros filmes, assim, eu acho que todas as janelas são muito interessantes. É, eu mesmo, com os outros filmes que eu já lancei, eu sei da importância dos streamings e de não só esses streamings mais tradicionais, mas também outros streamings menores que têm um trabalho de construir uma rede de exibidores, sabe? Como, sei lá, uma rede de professores, rede de cineclubes. Então, eu acho que estar em várias janelas e também estar nas salas de cinema, para mim, todas as janelas são importantes e faz com que diferentes pessoas de várias regiões, por exemplo, né, a gente consegue chegar em um cinema ou que, né, a gente vai estrear só em uma sala em São Paulo, então é muito pouca gente que poderia estar na sala de cinema e tal. Eu acho que a experiência do cinema é uma experiência coletiva, ver na tela grande é uma outra história, assim, mas acho que é isso, que a nossa questão ela é muito maior, né? Assim, com relação aos streamings, porque uh, a gente precisa disputar espaço nesses streamings, a gente precisa com que eles entendam também que existe um cinema que é um cinema que está falando da nossa sociedade, que está pensando na nossa sociedade. Existe sim um cinema de entretenimento, mas existem outros cinemas que são muito queridos e muito, sabe, que as pessoas desejam ver, que tem ali o seu lugar e que nessa avalanche que a gente está tendo de destruição de políticas públicas, uma dificuldade de levar para salas de cinema, é, e aí chega, né? E a dificuldade da gente ter público, da gente distribuir e tal, e daí chega, né, de cima para baixo, streamings e um monte de plataformas gigantescas que não consideram uma produção é, muito rica e muito importante, e muito brasileira, muito autoral, e muito diversa, que eu acho que a gente precisa disputar esse espaço e fazer com que as pessoas entendam que eles estão chegando num lugar onde já existe muita coisa sendo feita, produzida, que fala da gente, né? Que constrói cultura, que discute os nossos cotidianos todos e que ele é diverso. E, enfim, eu sou uma defensora do cinema pequeno e artesanal, porque acho que é onde se constrói pensamento, é onde se arrisca, sabe? Então, essa discussão de streaming, eu acho que ela é muito complexa, né? Porque ela está engolindo muita coisa. Eu acho que é uma disputa que não é nova, né? Mas no momento que a gente se encontra é uma situação muito delicada, assim, porque não tem ninguém que está nos protegendo de alguma maneira, né? E essa regulação é importante até para dar uma lisura, né, para o processo, né, para a gente competir de igual para igual, né? Senão você vai ter uma disparidade muito grande, né, das grandes produções e como você disse, das produções mais independentes, né? Eu acho que tem que ter espaço para todos, né? Me parece que o plano é acabar completamente. Aí eu acho que uma bobagem, sabe? Porque daí a gente perde muito. A gente perde o que tem de mais interessante sendo produzido, assim. O si no, graba un poco porque yo me tengo que volver también temprano y también porque trabajo a veces para el lunes, ¿no? Para cantar tengo músicas nuevas, pero voy a traer pues.
¿Y qué son? ¿Esos son brasileños? Dame. Mañana el servicio lo vas a llevar para Lidia, ¿ya? Ya, ya.